começar aqui o meu tapete de sapinha, a primeira coisa que eu vou precisar é da minha base circular perfeita aqui, né? Que a gente já aprendeu no outro vídeo lá da almofada. A base do sapinho é a mesma para a almofada e para o tapete. Então, para quem está chegando agora no vídeo e não pegou a aula da almofada, clica aqui na descrição desse vídeo, clica no link, que vai te levar direto para a aula da almofada, onde lá eu ensino a base da almofada e do tapete, que é a mesma base, tá? Então, a primeira base, que é a base verde, é a mesma, tá? Então, eu não vou repetir ela aqui, porque a gente já fez em outra aula. E daí, a gente vai ter esse resultado aqui de uma base bem plana, bem redondinha e bem simétrica. Eu já ensinei lá na outra aula como é que a gente faz. E daí, aqui, a partir de onde a gente parou na outra aula, aqui eu tenho o meu último ponto, né? Que eu parei. E eu vou trocar de cor aqui pro fio rosa. Tá? Então, eu vou fazer a minha troca de cor aqui, porque a minha almofada também é com verde e rosa. O meu tapete vai seguir aí o mesmo estilo da almofada, porque é uma sapinha, né? Quem estiver fazendo um sapinho menino, usa um fio azul ou um fio aí da sua preferência. Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3 na terceira correntinha, onde eu vou fechar com meu ponto baixíssimo, eu já vou puxar a minha cor rosa aqui, ó, tá? Então, eu vou puxar o meu fio rosa, vou apertar aqui o meu último ponto e o fiozinho que eu iniciei aqui a minha volta também, tá? Aqui agora eu vou fechar o meu ponto, vou apertar bem os dois fios aqui, depois eu vou dar um nozinho nos dois e vou esconder os dois, tá? Agora aqui eu vou subir as 3 correntinhas, então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas que vale o primeiro ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto e vou seguir trabalhando aqui 13 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos. Agora, no próximo ponto aqui, eu vou fazer o aumento, então, que são 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, formando um aumento em ponto alto. Porque essa carreira aqui vai ser de 13 pontos altos e um aumento até o final, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui 13 pontos e um aumento até chegar aqui no final da minha volta. E quando eu chegar aqui no final, eu vou ficar com 180 pontos, tá? Porque aqui a gente fez mais uma sequência de aumentos, tá? E aqui, como é carreira ímpar, como a gente já aprendeu, a gente segue nos aumentos contínuos aqui na sequência, né? E nas carreiras pares, a gente faz desencontros de aumento, pra gente ter essa base circular perfeita, como eu já ensinei lá no outro vídeo. Então, são 13 pontos de um aumento na sequência até o final, encerrando aqui nossa volta com 180 pontos. E essa daqui é a volta de número 14. Chegando aqui no final da minha carreira, então, fiz toda a minha volta de 13 pontos e um aumento. E agora eu vou vir aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha. Eu vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. E vou subir novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas que valem meu primeiro ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto e vou fazer 2. Então, as correntinhas, 1 ponto, 2 pontos, no próximo, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, vou pular um pontinho de base e vou vir no próximo e vou seguir a sequência aqui de 3 pontos altos. 1, no próximo, 2, e no próximo, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo um pontinho de base, venho no próximo, bloquinho de 3 pontos altos na sequência. 1, 2,
e 3 pontos altos. 2 correntinhas e assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulam de base, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulam de base, 3 pontos altos. Vou seguir fazendo essa sequência aqui até o final da minha volta, tá? Então, vamos seguir nessa sequência aqui por toda a nossa carreira aqui. E essa daqui é a volta de número 16 do nosso trabalho. Chegando aqui no final da minha volta, então, fiz meu último bloquinho de 3 pontos, 2 correntinhas. Vou pular aqui o último pontinho, vou vir aqui uma, duas, três na terceira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. E agora eu vou vir aqui, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos em cada ponto, que eu quero chegar aqui no meio do meu bloquinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, do meu espacinho. Então, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, vou caminhar aqui em ponto baixíssimo. E agora eu vou vir aqui bem dentro do meu espacinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto. E vou botar mais 2 aqui junto, ó. 1 e 2. Então, com as 3 correntinhas, eu fechei 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó, dentro do meu próximo espacinho, vou fazer 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas, laço, venho aqui dentro do próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E assim eu vou seguir agora por essa volta aqui. Dentro de cada espacinho eu coloco 3 pontos altos separados por 3 correntinhas até o final da nossa volta, tá? Então, aqui é a volta de número 17, a gente vai seguir essa sequência. Chegando aqui no final, então, da minha volta, fiz o meu bloquinho de 3 e 3 correntinhas e eu vou vir aqui, contando aqui, a contar da agulha. 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui mais 2 pontos baixíssimos para chegar de novo no meio do meu bloquinho, tá? Então, vou vir aqui e vou caminhar em pontos baixíssimos até o meio do meu bloco. Feito aqui, agora aqui eu vou fazer mais um baixíssimo e subir as minhas 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui é a mesma sequência da volta anterior, tá? 3 pontos altos dentro do meu bloquinho, 1, 2, 3 correntinhas e 3 pontos altos, pula o próximo bloquinho, 3 pontos altos dentro do próximo bloquinho, tá? Então, vamos seguir fazendo essa sequência aqui por toda essa volta, novamente repetindo a mesma sequência, tá? Então, aqui na volta 18, a gente segue igual à volta anterior. Cheguei aqui no final da minha volta de número 17, fiz o meu bloquinho, minhas 3 correntinhas, vou vir aqui 1, 2, 3 na terceira correntinha e vou fechar com o ponto baixíssimo. E a volta de número 19 aqui, eu vou repetir de novo a mesma sequência, tá? Então, aqui, na volta 19, eu vou fazer exatamente igual às 2 últimas carreiras, tá? Eu vou fechar com o meu baixíssimo. Vou caminhar aqui mais 2 pontinhos em pontos baixíssimos para chegar ali no meio do meu bloquinho. 2. Fiz o baixíssimo dentro do bloquinho. 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos para fechar 3. 2 e 3 pontos altos. Agora, fazer 1, 2, 3 correntinhas e de novo, dentro do próximo bloquinho, 3 pontos altos. A mesma sequência, tá? Então, vamos fazer mais essa volta na sequência de 3 pontos altos e 3 correntinhas, tá? Até o final. Chegando aqui no final da minha volta, então, 1, 2, 3 na terceira correntinha, fechamos novamente com o ponto baixíssimo. Venho no próximo,
baixíssimo de novo, para caminhar até o meio ali do meu trabalho. No próximo, baixíssimo. Aqui no meio do meu espaço, 1, 2, 3 correntinhas. Mais 2 pontos altos, que valem 3 pontos altos, então, dentro do meu espacinho novamente. Só que agora aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou lá no meu outro espaço, 3 pontos altos dentro do meu espaço. 1, 2 e 3. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Dentro do espaço, 3 pontos altos, tá? Porque agora aqui a sequência, nessa volta e na próxima volta, então a volta 20 e 21, eu vou fazer 3 pontos altos dentro do meu espacinho, sigo fazendo 3 pontos altos, só que agora aqui a gente vai separar por 4 correntinhas. A carreira 20 e a próxima carreira também é a volta 21, tá? Então, vou fazer minhas 2 carreirinhas aqui agora, separando então com 4 correntinhas meus bloquinhos. E depois que eu finalizar minhas 2 voltas, eu volto pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Finalizei aqui, então, as minhas 2 voltas, as voltas 20 e 21, trabalhando, então, os 3 pontos no espaço e 4 correntinhas, tá? Fiz as 2 voltas exatamente iguais. Agora, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, vou fechar com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui, agora, eu vou subir 3 correntinhas para valer pelo meu primeiro ponto alto. 2, 3. No próximo ponto, eu também vou fazer ponto alto. E no próximo ponto, ponto alto. Então, aqui, para cada um dos 3 pontos que eu tinha aqui, eu fiz um ponto alto. E agora, dentro do meu espaço aqui das 4 correntinhas, eu também vou colocar ponto alto. E eu vou fazer 4 pontos altos dentro do meu espaço de correntinhas que eu tenho aqui, ó. 2, 3 e 4. E essa volta vai ser só de pontos altos, então. Então, vão ser ponto sobre ponto em cada um dos 3 pontos e 4 pontos altos dentro do meu espaço de correntinhas. Eu vou seguir só trabalhando, então, essa volta em pontos altos até o fim da minha carreira de número 22. Então, no final da minha volta aqui de ponto sobre ponto, aqui a volta 22 de ponto sobre ponto, eu cortei o meu fio aqui, porque aqui agora eu vou trocar para cor verde pra gente fazer 2 voltas na cor verde, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, no final da minha carreira, 1, 2, 3. Na hora que eu puxar aqui para fazer o meu ponto baixíssimo, eu já vou puxar a cor verde aqui que eu vou trabalhar, tá? Que é o mesmo verde que eu tô trabalhando, né? Deixa eu só achar a ponta do meu verde aqui. Então, eu vou puxar aqui, já no ponto baixíssimo, para fazer essa transição de cor aqui, o meu fio verde, tá? Essa ponta inicial do meu fio verde aqui e a ponta final do meu fio rosa, eu vou puxar bem e vou dar um nozinho nas duas aqui, e depois é só eu dar um acabamento nelas escondendo, tá? Então, aqui eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, primeiro ponto alto, né? Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto e vou seguir trabalhando aqui 7 pontos altos. Então, eu faço 2 no próximo, 3 no próximo, 4 no próximo, 5 no próximo, 6 e no próximo 7 pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dois aqui eu vou apertar bem e vou dar um nozinho nos dois ali para depois esconder, tá? Então, feito meus 7 pontos altos, agora eu vou subir 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Agora, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, e no quarto eu vou entrar e vou fazer novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 pontos altos. Novamente, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos pular aqui, ó. 1, 2, 3, no quarto, entro e volto a repetir os 7 pontos altos. Essa sequência que eu vou fazer por toda a minha volta, tá? 7 pontos altos, 5 correntinhas, pula 3 de base. Aqui no total da minha volta, eu tenho 313 pontos. Se todo mundo seguiu a receita comigo aqui até esse ponto, tem a mesma quantidade de ponto que eu, né? 313. Pelos meus cálculos aqui, pelo nosso cálculo da peça, vai sobrar 3 pontinhos. Aqui na hora de pular vai sobrar 3 pontos, em vez de 3 vai sobrar 6. O que eu vou fazer? Conforme eu for rodando a minha peça aqui, fazendo as minhas carreiras, em 3 pontos eu vou pular 4 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Em vez de pular 3, eu pulo 4 por 3 vezes aqui. Ao decorrer da minha peça, eu vou intercalando para não ficar tudo num lugar só, tá? Então, em 3 espaços, ao invés de eu fazer aqui intervalo de 3 pontos, eu faço de 4 para que no final a minha pontuação feche direitinho, tá? Ou, se vocês preferirem, vocês podem fazer por 3 vezes, em vez de fazer 7 correntinhas aqui, vocês façam 7 pontos aqui, vocês façam 8. Vai dar na mesma, tá? E vocês escolhem como que vocês querem fazer. Se a pontuação de vocês bateu com a minha, tá? Provavelmente vai bater se seguir a receita como eu. Agora, se não, vocês contem os pontos de vocês aí pra ver quantos pontinhos vai sobrar aí pra vocês fazer as casinhas aí proporcional pra fechar no final da peça, tá, pessoal? É importante que vocês façam isso pra que não chegue aqui no final e sobre mais pontos e vocês tenham que desmanchar o trabalho para refazer, para ajustar essa pontuação. Então, já aviso vocês aqui que vai ter essa diferença dos pontos aí, mas não quer dizer vocês conseguem, não vai alterar em nada a peça de vocês com 3 intervalinhos de 4 pontos aqui ou com 3 intervalinhos de 8 pontos, ao invés de 7, tá? Então, vou fazer toda a minha volta aqui e já retorno. Chegando aqui no final da minha volta, então, e eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fechar com o meu ponto baixíssimo. Vou vir no segundo ponto aqui também, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou vir aqui, ó, no meu terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos na sequência. Feitos os meus 3 pontos baixos, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui dentro do meu espaço fazendo 9 pontos altos. Vou fazer aqui 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos os meus 9 pontos altos, eu vou vir aqui e vou pular o primeiro ponto, vou pular o segundo ponto, no terceiro eu vou entrar fazendo 3 pontos baixos na sequência. Então, eu fiz aqui 1, no próximo 2 e no próximo 3. Vou laçar e vou pular os 2 últimos pontos aqui. Então, eu pulo 2 e faço 9 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui e vou pular 2 pontos, 1, 2, no terceiro, no terceiro eu volto trabalhando 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Vou pular os 2 últimos e vou entrar no meu intervalo aqui, fazendo a minha sequência dos 9 pontos altos. E é isso aqui que eu vou fazer agora por essa volta, tá? É a nossa penúltima volta aqui, pra gente já finalizar a nossa peça. Então, eu vou fazer 9 pontos altos no meu intervalo.
E vou pular sempre 2 no início e 2 no fim. Vou trabalhar 3 pontos baixos aqui na minha sequência de 7 pontos. Pulo 2 no início, 2 no final e faço 3 pontos no meio, tá? Vou seguir essa sequência aqui, então, até o final da minha volta. Cheguei aqui no final, fazendo minha última sequência aqui de 9 pontos altos. Agora eu vou encerrar aqui com o meu fio verde, que eu já cortei meu fio verde aqui, fazendo assim, ó. Aqui eu tenho os meus 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Aqui é o primeiro ponto baixo e é dentro desse primeiro ponto baixo que eu vou botar um ponto baixíssimo e mais um nozinho para encerrar aqui a minha volta, tá? Então, encerrei aqui com o fio verde. Agora eu vou vir com o fio rosa. E eu encerrei aqui no primeiro dos meus 3 pontos que eu tenho aqui. E eu vou trabalhar no segundo ponto, no ponto do meio, porque é só nesse ponto aqui que a gente vai trabalhar agora no meu último bico de acabamento. Então, eu vou entrar aqui no segundo ponto, vou puxar o meu fio aqui, meu fio rosa. Vou puxar o fio rosa, vou fechar meu ponto aqui. E aqui eu vou botar um ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui um ponto baixo. Feito o meu pontinho baixo aqui, agora eu vou pular o próximo ponto aqui, vou vir dentro do primeiro dos meus 9 pontos que eu tenho aqui. No meu primeiro dos meus 9 pontos, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, no pezinho do meu pontinho aqui e vou fechar fazendo um picôzinho. Vou puxar e vou fazer o meu ponto baixo aqui formando um picôzinho. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto baixo e vou puxar fazendo um ponto baixo, formando o meu segundo picô. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3. Venho aqui no pezinho do meu ponto, puxo fazendo um ponto baixo, formando aqui o meu terceiro picô. Meu terceiro picôzinho. Agora aqui, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e aqui eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no pezinho, fechando em ponto baixo, fazendo aqui um picô de 5 correntinhas. Um picô de 5 correntinhas. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar, formando aqui um picô de 3 correntinhas. No próximo, novamente, um picô de 3 correntinhas. Então, ponto baixo, 1, 2, 3, fecho, formando um picô de 3 correntinhas. No próximo, um ponto baixo e um picô de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, fecho, formando o meu picô de 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui no último ponto dos meus 9 pontos e vou fazer um ponto baixo. Daí, eu caio aqui nos 3 pontos que eu tenho aqui embaixo, ó, nos 3 pontos baixos. O primeiro eu não vou fazer, eu faço só o do meio. Então, eu pulo um, venho no do meio e faço o ponto baixo. Pulo o último, venho no primeiro dos meus 9 pontos e aqui eu vou começar a minha sequência tudo de novo, tá? E a minha sequência aqui nos meus 9 pontos é: no primeiro é um ponto baixo, depois eu faço 3 sequências de um ponto baixo com um picô de 3 pontos. No do meio, eu faço um ponto baixo com um picô de 5 pontos. Depois eu faço
3 vezes a sequência de um ponto baixo com um picô de 3. No último ponto, eu faço um ponto baixo. Sempre no meio dos 3 pontos aqui, eu crocheto só um ponto baixo no ponto do meio, pulo o primeiro e pulo o último, tá? Então, aqui, ó, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo. Agora, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, picôzinho de 3 e vou fechar formando aqui o meu primeiro ponto com picô de 3. Ponto baixo no próximo, 1, 2, 3, picôzinho de 3 pontos baixos, ponto baixo, 1, 2, 3, fecho com o picôzinho de 3 pontos baixos, de 3 correntinhas, né? Aqui. Então, eu fiz aqui 3 picôzinhos de 3 correntinhas. No do meio, eu vou fazer o ponto baixo e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fechar no pezinho, formando aqui, então, o meu picô de 5 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3, fecho, fazendo um picô de 3 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3, fecho, formando um picô de 3 correntinhas. No próximo, ponto baixo, 1, 2, 3, fecho, formando, então, um picô de 3 correntinhas. E no último ponto dos meus 9 pontos, um ponto baixo. Pulo o primeiro dos 3 que eu tenho aqui embaixo, no do meio eu faço um ponto baixo, pulo um e começo tudo de novo aqui no meu leque, tá? Repetindo a sequência aqui, então. Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta, tá? Em todos os meus pontos altos aqui, eu vou trabalhar da mesma forma aqui. E aqui, nos meus pontos baixos, eu vou trabalhar só um ponto no ponto do meio e vou pular sempre o primeiro e o último, tá? Então, vamos seguir assim por toda a nossa volta, fazendo aqui, então, o nosso último acabamento do nosso trabalho, nosso último bico de acabamento. Finalizada aqui minha carreira do meu bico de acabamento, então, prontinha. Eu cortei já o meu fio rosa aqui, porque eu já vou encerrar aqui o meu trabalho, tá? Então, agora nós vamos fazer assim, nós vamos pular aqui o último ponto aqui, o primeiro ponto que a gente rematou na carreira anterior, e eu vou vir em cima do ponto baixo que eu fiz, fazendo um ponto baixíssimo. E dando mais um nozinho aqui. Vou puxar esse fio aqui, apertar bem esse meu nozinho aqui. E agora, eu vou dar acabamento para todos os meus fios soltos aqui do meu trabalho, tá? Então, agora a gente só vai dar aqui acabamento no nosso fio, nos nossos fios, né? Nas trocas de cor. E tá pronto o nosso tapetinho também, né? Então, aqui, do nosso kitzinho do tapete da almofada do sapinho, tá? Então, tá aqui. Ele fica muito lindo, ele não embabadou, ele cai direitinho, tá? Se você seguir essa carreira circular aqui, ele fica com caimento perfeito, tá? Pode seguir a receita aí sem medo que vai dar certinho, tá? Então, aqui. Agora eu vou dar acabamento nos meus fios e depois eu volto na sequência pra gente fazer as aplicações do rostinho dele, que as peças do rostinho do nosso sapo é as mesmas peças que a gente confeccionou na aula da almofada, né? Então, se tu não pegou aí a parte da confecção do rostinho do nosso sapo, aqui na descrição do vídeo tem os 2 links das 2 primeiras aulas, onde no primeiro eu ensino a base circular perfeita aqui e a base da almofada. Na segunda aula eu ensino, então, eu finalizo a almofada e ensino a fazer o rostinho do sapinho, as peças de aplique do rostinho, que é as mesmas que eu vou usar nesse tapete aqui, tá? Porque é um kitzinho. Então, se vocês não
não pegaram, clica aí no segundo vídeo que lá vocês vão pegar a confecção dos olhinhos, a confecção das bochechinhas, a confecção do narizinho, tá? E depois eu volto, então, pra gente fazer o aplique na posição certa aqui no nosso tapete, finalizar o nosso tapete e depois, então, apresentar os dois prontinhos pra vocês, abertinho aqui num espaço maior, vocês verem bem como ficou, tá? Então, vamos seguir com o nosso trabalho agora montando o nosso tapete. Então, aqui, ó, pessoal, botei o meu tapete aqui na minha mesa, pra vocês verem como que ele ficou, o caimento dele tá bem bom, não tá embabadado, nem tá repuxado, tá? A pontuação ficou bem boa. Aqui, porque a gente trabalha nesse círculo perfeito, então depois toda a sequência do tapete a gente consegue ter um resultado bem legal dele, tá? Então, aqui, ó, aqui eu posicionei as minhas peças pra costura. As mesmas peças, como eu falei, que já tá lá no outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. E eu vou fazer a colagem assim, ó, igual a gente fez lá no outro. Porém, lá no outro, na almofada, a gente parou na última carreira do fio verde, porque depois ali terminava a almofada. Aqui nós vamos ainda seguir por mais uma, duas, três carreiras pra frente do fio verde, para os olhos ficarem mais erguidos, assim, mais levantados pra cima, tá? A distância entre um olho e outro aqui, onde eu vou botar no meu tapete, é de 1, 2, 3, ó. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras pra baixo aqui do meu fio verde, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 pontos, vou passar mais um aqui, ó, 22 pontos de distância, contando a terceira carreira aqui de cima pra baixo, tá? Da terceira carreira contem 22 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? E daí a gente vai também correr aqui uma, duas, três carreiras pra cima, pra deixar ele mais pra cima. Para as bochechas aqui, na bochechinha, a distância que eu vou deixar da bochechinha e do olho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda vou deixar 5 pontos de distância da bochechinha também, contando aqui de baixo, da terceira carreira, né, de cima para baixo. Eu vou contar 5 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, então, tá? Pra gente saber. E daí aqui, entre o meio pra baixo da bochechinha, onde eu vou prespontar aqui pra fazer a boquinha dele, tá? Que nem a gente fez. Eu só botei um fiozinho de marcação aqui pra mim saber aonde que eu ia fazer a boquinha. Agora que eu já sei, eu vou tirar e vou botar um alfinete aqui pra mim saber aonde que eu começo a fazer a minha boquinha aqui. Pra mim depois bordar a boquinha do meu sapinho, tá? Então, eu vou botar um alfinetinho aqui. E desse outro lado aqui também eu vou botar um alfinetinho. Pra mim, depois, fazer a boquinha dele, tá? E vai ser aqui, ó, 1, 2 na terceira carreirinha também aqui, ó. Na terceira carreira, onde eu vou fazer a boca dele, tá? E depois que eu fizer a boca, eu vou colar as bochechas. Que nem eu falei, as minhas peças serão também no tapete todas colagens, aplique, né, colagem. Mas quem quiser pode costurar, tá? Eu vou fazer colagem. Minha cola é bem boa, eu garanto que ela não sai, porque já usei, sempre uso ela para os apliques de tapete, para outro tipo de colagem. Então, se vocês têm uma cola boa, vocês podem usar sem problema. E o nariz vai ser no mesmo lugar que a gente botou lá na almofada, aqui, ó. O nosso anel mágico, ele vai ficar bem aqui em cima do nosso anel mágico, viradinho para baixo assim, tá? Então, é só a gente fazer a montagem do nosso tapete agora, a colagem e a montagem. Vou fazer a minha montagem e a minha colagem, e depois eu vou voltar com o tapete com a almofada finalizada para mostrar para vocês como que ficou o resultado, tá? Antes eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer o presponto aqui da boquinha do nosso sapo, então. Eu vou chegar bem pertinho aqui com a câmera para vocês pegar bem como que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, com o meu fio preto. Esse fio que eu tô trabalhando aqui é um fio da Amigurumi, tá? Porque eu não tenho barbante preto. Vocês podem trabalhar com o fio da Amigurumi, mas aí não precisa ser duplo aqui. Pode ser um fio simples, pra boca não ficar tão marcadona. Ou se vocês têm aí barbante preto, podem usar o barbante preto. Também não tem problema. Só que eu não vou trocar a agulha, tá? Eu vou trabalhar ainda com a mesma agulha pro ponto ficar bem folgado. Porque se a gente repuxar esse presponto aqui, ele fica feio. Então, faça um ponto bem folgadinho. Então, eu vou vir aqui, que nem eu falei, ó, 1, 2 na terceira carreira. Eu vou tirar o meu alfinete aqui, ó, da onde eu fiz a minha marcação. E vou entrar com a minha agulha aqui, ó, bem no meio do meu ponto aqui, tá? E daí, eu vou puxar aqui essa laçadinha e vou fechar a minha laçadinha aqui, ó. Tá? Feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado, sempre entrando nesse sentido assim. Vou puxar o meu fio aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Nossa, agora vem o sol aqui.
E as minhas janelas que são grandes de vidro deu uma estourada na minha luz aqui. Vou entrar, vou puxar e vou passar aqui fazendo o ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto aqui é mais chatinho de fazer, mas depois que fizer o primeiro pontinho aqui, vai embora. Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo, também sempre pego aqui no mesmo lugar, ó, bem na carreirinha aqui de divisa de um ponto e outro. Puxo e faço o meu baixíssimo. Venho no próximo, puxo e faço o baixíssimo. No próximo, puxo, faço o meu baixíssimo. E é só isso aqui que eu vou fazer aqui por toda essa carreira, tá? E o segredo aqui todo tá em não apertar o ponto, tá? Faça um ponto bem folgadinho. Use uma agulha um pouquinho mais grossa, se você for trabalhar com barbante, aumente um pouquinho a numeração da agulha para que esse ponto fique bem folgadinho, para ele não repuxar o nosso trabalho, tá? No tapete é bem mais tranquilo de fazer do que na almofada, porque o tapete é plano, né? A almofada já tava cheia, daí fica um pouquinho mais complicado, mas aqui no tapete é bem rapidinho para fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui. Vou ajustar aqui meu pontinho. Vou fazer aqui, então, a minha boca, toda essa carreirinha aqui, até chegar aqui onde eu botei o meu outro alfinete, tá? Só prespontando aqui, então, toda a minha volta, toda a minha vinquinha aqui da minha terceira carreirinha, a divisa entre a segunda e a terceira carreirinha, tá? Então, vou seguir fazendo a minha boquinha aqui, quando eu chegar lá no final eu volto. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no final do meu sorrisão aqui, do meu sapo. Aqui no último ponto, então, que eu fiz, eu vou dar mais uma laçadinha aqui e vou puxar esse fio aqui, assim. Agora, eu vou introduzir esse fio aqui na minha agulha de tapeceiro, porque eu vou dar mais uns nozinhos aqui, tá? Porque como esse aqui vai ficar embaixo da colagem da bochecha, não vai aparecer. Então, eu vou dar uns nozinhos pra ter certeza que esse fio aqui vai ficar bem firme, não vai ter risco dele escapar depois, né? Então, venho aqui e vou fazer assim, ó. Vou dar um nozinho aqui no meu sorrisão. Vou pegar assim que é mais fácil. Posso até dar um nozinho duplo aqui pra garantir. Vou apertar bem aqui pra não ficar carocinho aqui onde eu dei o meu nozinho. E vou entrar aqui por dentro do ponto. Vou passar aqui atrás. E vou cortar. Tá? Que daí já não tem mais risco de escapar. Com 2 nozinhos bem reforçadinhos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Também vou dar 2 nozinhos aqui. Vou botar essa pontinha aqui na minha agulha. Aqui. Vou vir aqui. No último pontinho. E vou dar um nozinho aqui. Também vou dar um nozinho duplo. Vou apertar bem. E vou tocar ele aqui pra baixo, por meio do meu fio mesmo, por meio do meu ponto mesmo. E daí, aqui também é só cortar, tá? Agora, eu vou fazer a colagem aqui das peças do rostinho do meu sapo. Vou montar todo ele e daí volto com o sapo e com a almofada já prontinha aqui na íntegra pra gente ver o resultado final. Então, aqui, ó, pessoal, finalizado o nosso kitzinho de almofadinha e do tapetinho de sapinho. Eles ficaram uma gracinha e a medida do meu tapete ficou de 70 centímetros, tá? É um tapete de beira de cama, né? E a almofada tem 40 centímetros, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Para quem chegou até aqui comigo com esse kit, meu muito obrigada. Um super beijo a todo mundo. Antes dessa aula terminar, não esquece, se tu ainda não deixou, deixa o like pra mim. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.